Muito bem, sejam bem-vindos ao 7º episódio do Presbicast. Presbicast é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central aqui em Betim, em Minas Gerais. E hoje nós estamos aqui com a presença ilustre do pastor Paulo, ele que é pastor aqui da Igreja Batista Bíblica Betel em Guarulhos, em São Paulo, né? Você vê que hoje o nosso podcast é um podcast interestadual, não é não, pastor Elton? Exatamente. Então hoje nós varamos aqui nossos limites no estado de Minas Gerais e estamos hoje com um convidado, Paulo Batista, pastor Paulo, que é bacharel em teologia no seminário Batista Esperança. Se eu estiver falando errado, pastor, pode me dar um puxão de orelha virtual aí. Graduado em História da Ciência, História da Unisantana e mestrado em História da Ciência. Pastor Paulo, falei corretamente? Correto. Muito bem. Correto. E aqui do lado nós estamos com o pastor Elton, né? Ele que tem formação em teologia pelo seminário de Noel Nicodemos Heller, né? E pós-graduando em revitalização de igrejas. Pastor Elton, seja bem-vindos ao seu podcast aqui. e queria agradecer de antemão ao pastor Paulo pela presença. Humildemente aceitou o nosso convite aqui no nosso podcast, um podcast singelo, humilde, mas com muita boa vontade de aprender o conhecimento bíblico das Escrituras e o conhecimento acadêmico da formação teológica que a Bíblia e que os ensinamentos de Jesus Cristo nos oferece aqui. Pastor Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu quero primeiro aqui agradecer, né? Eu fico muito honrado quando eu posso ir além da minha denominação, ajudando outras igrejas, outros irmãos, né? Que estão em outros locais, e trazendo essas discussões que são discussões tão atuais, mas às vezes nós como pastores temos a impressão que são muito distantes da igreja, né? Porque a maioria das pessoas elas acabam não se importando muito com isso e tudo. E eu digo sempre, quando a gente perde essa possibilidade de interagir com outras pessoas de outras religiões e não sabemos fazer isso, nós estamos perdendo, acima de tudo, não debates, nós estamos perdendo oportunidades de apresentar um Cristo para elas, né? E de dialogar de uma forma que seja respeitosa, mas que procure demonstrar essas verdades. E quando a gente não entende um pouco da fé do outro, fica difícil a gente fazer os chamados pontos de contato e dialogar, né? Então, para mim, é um privilégio poder estar aqui com vocês, contribuindo de alguma forma com aquilo que o Senhor me deu. Nessa minha formação aí, eu agora estou, já faz uns 2 meses aí, eu estou estudando na Faculdade Batista, lá do Rio de Janeiro, né, na Faculdade Batista do Rio, estou fazendo uma pós em História da Igreja, com ênfase em pensamento cristão. É uma área também que eu gosto muito por causa da minha primeira formação, então estou me permitindo ser um pouco mais usado pelo Senhor para fazer alguma outra uma pós-graduação para ajudar a igreja de alguma forma. Muito obrigado, pastor Paulo, pela presença. O pastor Elton também, ele é um pastor aqui da nossa igreja, uma igreja local, mas com pessoas de coração aberto ao Senhor, né? E hoje aqui nós estamos com a proposta de fazer um podcast voltado ao tema da influência da Igreja Católica na formação cultural do Brasil e na formação cultural também do mundo, né? Mas antes de entrar nesse tema da Igreja Católica, primeiramente, eu queria entender, a minha aqui, que eu sou uma pessoa talvez um pouco ignorante no assunto, eu sou da área de tecnologia, sou programador, e queria entender o que um apologista faz. Pastor Paulo aí. Apologista, assim, depende. Tem uns que gostam de ficar arranjando confusão para onde vão, entendeu? Mas o apologista, ele tem como função fazer um trabalho de defesa da fé. Eu tenho me dedicado ao longo dos anos, né? Como nós estávamos conversando antes do programa, aqui nos bastidores,
Eu me dediquei aí vários anos ao trabalho do Instituto Cristão de Pesquisas. Fui eu que fiz a harmonização das notas de estudo da Bíblia apologética. E o apologista, ele trabalha com uma defesa da fé. Obviamente, essa palavra, né, às vezes tem conotações diferentes com o passar do tempo, mas basicamente ele trabalha uma proposta de apresentar a fé cristã de uma forma mais crível, mais aceitável, né? E então ele tem esse papel de tentar fazer com que as pessoas entendam de uma forma mais razoável, dar aquela razoabilidade da fé, né? Porque eu digo que eu não vejo a fé como a fé é racional, não, ela é razoável, porque tem coisas que a razão dentro não entende. Tem coisas da fé que a razão não alcança, então ela não é, eu vou racionalizar Deus, eu vou racionalizar tudo, eu vou racionalizar a revelação, não. Mas ela é razoável, ela não é um tiro, né, ou dar um tiro na cabeça querendo eliminar você se colocar um suicídio, vamos colocar assim, um suicídio mental, né, entrar numa negação de uma realidade, não. A fé cristã, ela é uma fé plausível, ela é uma fé e por isso que ela alcançou todo mundo, literalmente, né? Por isso que ela alcançou todo mundo, literalmente, porque foi uma fé que conseguiu ter essa adaptação muito grande e apresentar também uma razoabilidade. É isso que o apologista deve fazer, ser aquela pessoa que tenta mostrar a razoabilidade da fé cristã em qualquer área com a qual ele com qualquer pessoa com quem ele dialogar e em qualquer área com a qual ele interagir. Esse é o papel, na minha opinião, do apologista. Perceba aí que o pastor Paulo falou sobre todos, né? Olha que vamos ter alguns momentos aqui de embates aqui, mas serão embates aí para a honra e glória do Senhor, né? Aí eu queria abrir o tema do nosso podcast aqui, né? Há muito a se discutido aí, né, durante esses anos da Igreja Católica aqui no Brasil, depois que a gente tem aí inúmeros protestantes hoje, tivemos um podcast com um membro da Lagoinha, que é um pastor Gênison, né, e a gente conversou a respeito desse tema, que foi o crescimento da Igreja Protestante no Brasil e a chamada de novas pessoas ao protestancionismo, né? Não sei se estou pronunciando corretamente. Mas esse crescimento, né, que hoje cada vez mais teremos protestantes no Brasil, talvez eu acho que a meta de nós passarmos para 2030, sermos as pessoas que têm mais, terão mais pessoas religiosas declaradas protestantes no Brasil, passando à Igreja Católica. Aí a pergunta que a gente vai abrir, eu gostaria que começasse com o pastor Elton, e aí eu pedisse para o pastor convidado, que é o pastor Paulo, comentasse em cima. A Igreja Católica, nesses anos de fundação no Brasil, né? Depois a gente pode expandir isso para o cenário global, ela só tem coisa ruim? O que ela pode ter influenciado até mesmo positivamente nas pessoas no Brasil, na cultura? Aí eu peço para o pastor Elton introduzir o tema. Muito bem. Então, querido pastor Paulo, é uma satisfação ter esse momento aqui com o senhor. Não tenho dúvida que teremos as nossas vidas edificadas. Desde já nós rogamos as bênçãos do Senhor sobre a vida do senhor, o seu ministério, toda a sua família, sobre esse lindo animalzinho que o senhor nos apresentou um pouquinho antes de começar aqui. Que alegria saber que o senhor tem esses cuidados. A pergunta que o querido Robson coloca para nós é num campo de que nós sabemos que as Escrituras nos afirmam que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Porque nós estamos dentro de um mundo criado por um Deus todo-poderoso. E o sistema religioso que o irmão colocou, se há alguma coisa boa ou se tudo é ruim, nós seríamos levianos aqui se nós jogássemos tudo na lata do lixo, como tem um ditado que diz, jogar a criança com a água da bacia tudo fora. É óbvio que o sistema católico, apostólico, romano,
teve a sua influência no mundo e em algumas áreas ainda tem até o dia de hoje. Por exemplo, nós sabemos que há um dogma da igreja que eles afirmam isso, que eles são contra o aborto. Isso é um benefício para a humanidade, eles são pró-vida. Isso já é um grande ponto para esta instituição que defende isso abertamente. Eles também são contra a comercialização de crianças. Eles têm uma afirmação sobre isso, porque sabemos que vivemos num mundo em que as nossas crianças estão vulneráveis, são comercializadas, vendidas para abusos sexuais, e a igreja tem se posicionado contra isso. Me parece que a influência da igreja católica na política também, ela tem o seu valor. Então, analisando a grosso modo, por assim dizer, é óbvio que ela tem muitas coisas a contribuir para a sociedade. O Sr. Paulo gostaria que comentasse também. Eu vejo, por exemplo, o próprio fato do protestantismo, de termos um país protestante, teve um aspecto facilitador em um certo sentido, né? Esse crescimento protestante, ele teve um aspecto facilitador em um certo sentido, porque muito do público que o protestantismo encontrou, e aí eu vou falar protestantismo / evangelicalismo para juntar todo mundo, porque fica difícil às vezes a gente, hoje as coisas são tão difusas, né, que é difícil a gente separar tudo, porque tem gente que tem lá, tá dentro de uma igreja. Eu conheci pessoas na Assembleia de Deus que são reformados. Entende? Então é muito difícil separar essas questões. E olha, a gente vai falar reformados, olha protestantes, olha evangélicos. Mas boa parte desse trabalho que foi realizado no Brasil ao longo dos anos, nós encontramos um povo que já tinha uma Bíblia, nós encontramos um povo católico que tinha já conceitos básicos com relação a várias questões que o protestantismo enfatiza mais, né? E nós temos questões doutrinárias parecidas, né? Lembrar que o protestantismo, ele é um movimento que ele rompe com o catolicismo, tá certo? A proposta de início é uma reforma, mas a reforma não vem e se transforma num cisma, né? Mas o próprio Lutero, ele é alguém que está propondo uma reforma. Ele fica de 1517, a vida dele toda é ali, mas de 1517 a 1521, ele fica nesse período ali, e em 1521 é que ele é considerado persona non grata, não é isso? Então, em 1521. Então, como é que nós podemos ver isso? E entender que muita coisa o protestantismo não jogou fora. A Igreja Católica tinha uma trindade bem montada, bem estabelecida, né? Uma cristologia voltada para essa trindade clássica, bem estabelecida, uma pneumatologia bem estabelecida, né? Tinha algumas questões doutrinárias bem estabelecidas, outras estavam fora de rumo, por isso que o protestantismo, né, nesse movimento que trouxe essa discussão. Mas eu vejo que isso nos ajudou, em um certo sentido, mesmo que quando chegaram os primeiros missionários aqui, foi uma época de muita dificuldade, por causa do poderio católico no Brasil, né, político, era mais forte, era mais hegemônico no Brasil, e hoje, com o tempo, foi mudando muito isso, né? Mas nós encontramos um povo que a gente não precisou praticamente traduzir uma Bíblia para eles no início, não precisamos começar tudo do zero. Então já havia algum conhecimento sobre algumas ideias cristãs, e isso foi muito usado por nós como ponto de contato e evangelização. E hoje nós estamos aí praticamente dando essa virada no sentido de quantidade de pessoas, de crescimento, e eu não sei o que vocês acham, né? Mas às vezes eu não sei se eu fico rindo ou chorando desse crescimento, porque nós estamos vendo uma igreja que cresceu bastante, né? Mas que ao mesmo tempo que cresce em número, mas ainda
muito longe daquilo que seria um padrão de uma igreja saudável, né? E infelizmente a gente tem como pastores, né? E hoje com essa coisa toda da internet, ninguém pastoreia mais membros sozinho. Na minha época de adolescência e juventude, eu só tinha o pastor local. Hoje não, hoje o meu jovem, ele lá segue vários pastores que eu nem sei quem são nas redes sociais e se alimenta muitas vezes do que eles ensinam. Então, toda essa mudança, né, de alimento, de busca, que é muito, muito comum hoje, muito comum na nossa sociedade hoje com a internet, com tudo isso, né, tem dificultado, às vezes, esse crescimento no sentido de entender algumas doutrinas, porque o pessoal fica, eu gosto do pastor fulano, então acho que porque eu gosto dele, que o que ele está ensinando é legal. E é um trabalho para nós como pastores fazer toda essa coisa de construção, de mostrar, de tomar cuidado. Eu nunca quero criar ninguém dentro do meu espaço aqui, só batista, não, só os... Não. Eu quero que as pessoas interajam, aprendam, conheçam, questionem. Mas, às vezes, muitas vezes, nós estamos vendo também um fenômeno curioso, que é a conversão de protestantes ao catolicismo. Tá? Você encontra muitos vídeos no YouTube de protestantes se convertendo ao catolicismo por um conjunto de coisinhas que eu acho que faltou entender melhor do protestantismo e faltou entender melhor da história. Eu queria só contar um relato aqui. Eu sei que eu sou apenas um coadjuvante nessa história aqui, as duas estrelas aqui, que serão o pastor Elton e o pastor Paulo. Mas uma coisa que eu lembrei aqui, eu permeei um pouco, eu era muito cientificista, viu, pastor Paulo? Antes da pandemia, né? E a pandemia me provou que, na verdade, a ciência é uma fé também, ou é uma outra religião, só que uma religião que leva à escuridão, né? Acho que você, né, pastor Paulo, tem até uma playlist no YouTube falando sobre fé e ciência, né? Muito interessante. Mas, curiosamente, uma pessoa que é católica na minha família, né, meu cunhado, certa vez ele me perguntou, né, se que eu não tinha fé, que eu estava deixando de ter fé. E ele me explicou lá o que significava religião, né, que tinha a visão do religare, né, dessa questão que existia uma coisa que estava desligado e agora nós estamos ligados de novo a essa coisa que outrora nós estávamos ligados, né. E foi muito importante para mim, para entender o conceito de fé e entender que, na verdade, que eu tinha nascido em um lar evangélico, né? Que eu tinha uma visão equivocada dos evangélicos, né? Que era só a visão de reteté, assim, podemos depois entrar nesse argumento, né? Mas eu tinha uma visão muito de reteté, de pentecostalismo, né? Neopentecostalismo. Então eu fui, vamos dizer, doutrinado de maneira, na minha visão, equivocada. Depois que eu comecei a enxergar que, na verdade, existem protestantes que têm uma fé sadia, uma fé calcada na Bíblia, né? Só na Escritura mesmo, eu mudei, né? E hoje tenho essa visão. Mas no passado, né, os católicos nos acusavam, né, ainda não sem mérito, né, de sermos radicais, né, de termos posturas radicais, de vermos as imagens e logo querer quebrar. Isso não começou, né, eu vou tentar colocar para o pastor Elton aqui, tá? Isso não começou, talvez... Joga essa bucha pro Elton. Tá bom. Isso não começou, talvez, somente com os católicos. Os evangélicos começaram a ser perseguidos aqui no Brasil, a priori, né, pastor Elton? Você já até me contou um caso no Rio de Janeiro, que tem até um símbolo lá, né, dos pastores, dos presbiterianos, não sei se foi presbiterianos ou calvinistas que vieram. Calvinistas franceses. Se puder contar esse feito aqui, porque talvez a nossa audiência, ou pessoas que vêm do canal do pastor Paulo, que são católicos, mas gostam do pastor Paulo, não conhecem a história do calvinismo, ou de pessoas evangélicas até, né? O nome da palavra que você gosta de usar lá, todo mundo usa. Protestante? Não, é uma palavra
Eu esqueci o nome, Depois Paulo. você lembra. Que são pessoas que guardam a fé, né? Mas guardam a fé protestante. E os católicos talvez não conhecem essa história. Se puder contar essa história pra gente, pastor Paulo. Pastor Elton, desculpa. Sim, ok. Querido pastor Paulo, é uma alegria ouvir os ensinamentos que são trazidos. Quanto à questão da fé católica, nós sabemos do que aconteceu no século XVI com a cisão lá. Na verdade, Lutero nem queria sair da Igreja Católica, ele queria reformar a Igreja. E aí a gente sabe da história o que aconteceu, as perseguições, o esconder de Lutero por um tempo, porque senão o período era muito terrível. E o que talvez o Robson está citando aqui, nós falamos aí dos benefícios que a Igreja Católica Romana tem para o mundo, e ela tem mesmo, mas contudo, se a gente for conversar um pouquinho teologicamente, o senhor citou aí que a questão da tradução da Bíblia, e nós sabemos que muitos líderes católicos, os padres, os sacerdotes, se valem de que os protestantes só têm a Bíblia hoje na mão devido à Igreja Católica. Na verdade, eu até entendo quando eles falam isso, e a gente agradece, porque se a gente for estudar essa questão, né, de como as Escrituras fechou o cano, aquela questão toda, e até chegar nas nossas mãos, mas o fato que falar de Bíblia hoje, nós agradecemos o que aconteceu na Reforma Protestante, porque até então o que o povo tinha era sacerdote ensinando as Escrituras, muitas vezes em latim, que o povo não tinha muito acesso. E aí depois, então, que os pré-reformadores, especialmente o reformador João Calvino, que depois vem sistematizando mais a reforma protestante, nós tivemos acesso livre às escrituras, até porque foi no século XVI que Gutenberg trouxe a imprensa para divulgar mais essa questão das cópias. E o senhor falou sobre a questão a internet, que tem muitas ovelhas, que tem vários pastores hoje, não é só o pastor local, e é uma verdade. Mas nós sabemos que quando uma ovelha que gosta, que tem o seu pastor predileto da internet, quando fica doente, ela tem que saber que quem vai cuidar dela não é o pastor da internet, não é o pastor que ela acha que prega melhor do que o pastor local, é o pastor local que vai lá orar, chorar com ela. Então, que coisa. E agora entrando na pergunta que o Robson fez, é óbvio que nós temos aí esse período muito triste na história que é atribuído à Igreja Católica Romana, que é chamado o período da Inquisição. E sabemos um pouco, pelo menos, do que aconteceu, dos mártires que sofreram nas mãos do sistema da época. Por exemplo, nós poderíamos citar aqui o astrônomo italiano Galileu. É só ler a história que nós vamos ver o que aconteceu. Poderíamos citar aqui o que aconteceu na noite de São Bartolomeu, quando os calvinistas huguenotes protestantes foram mortos severamente. E o que o Robson cita aqui foi quando Calvino enviou para o Brasil alguns calvinistas huguenotes, que chegou aqui com Villegagnon, e depois houve um mal-entendido, e aí eles foram perseguidos, alguns mortos, e outros tiveram que afirmar a fé que professavam. Me parece que nós temos aí até o dia de hoje, talvez o senhor, pastor Paulo, deve ter acesso, que esses irmãos professaram a sua fé, que ficou conhecido aí como a Confissão de Fé de Guanabara. O senhor está fazendo aí o curso de pós-graduação no Rio de Janeiro. Depois, se o senhor puder, dar uma lidinha aí nesta confissão desses calvinistas que morreram como mártires aqui na nossa terra. E aí a história nos mostra que eles morreram debaixo desse sistema religioso. Então, é claro que tem uma mancha que entristece muito os protestantes por conta disso. Você quer complementar, pastor Paulo? Nós temos algumas questões do século XVI que são um tanto confusas e problemáticas, né? Nós temos, por exemplo, entre o século XV e o século XVI, nós temos o início daquilo que é o chamado posteriormente de Renascimento, né? O Renascimento, o movimento renascentista,
Ele é um movimento que ele não rompe com a Igreja Católica. Tem muita gente que diz, o Renascimento rompeu. Não. Né? Fitino era um dos grandes renascentistas, Marcelo Fitino, e ele era católico. Né? Então nós temos aquela história das grandes perseguições e tudo, foram por outras questões. Hoje a gente sabe que as grandes discussões do Renascimento que causaram as grandes perseguições, inclusive os índex, né, as listas de livros que poderiam ser lidos ou não, que, enfim, que vão vir depois, tudo isso surge na esteira de grande discussão religiosa, tá? Religiosa. E aí o que vai acontecer? Vai haver embate, não é, os renascentistas eram racionalistas e que foram perseguidos, não. Jordano Bruno, que foi queimado em 1600 e se tornou mártir da ciência, como alguns dizem, Jordano Bruno, né, ele foi, que alguns dizem que foi martirizado em nome da ciência, na verdade ele foi morto por causa de questões religiosas e não científicas. Tá certo? Ele seguia movimentos esotéricos que entendiam o Sol como praticamente uma divindade. Então, tudo isso foi um momento de grande dificuldade. E aí surge o protestantismo em 1517 e pega esse período de dificuldade, que é também um período bem interno da Igreja no Ocidente. Devemos entender, irmãos, e o uso, né, a Igreja Católica, os católicos, muitos por ignorância, e a Igreja, às vezes, por tentativa de distorcer essa ideia, mas muitas pessoas usam o termo católico, o Inácio de Antioquia, lá no comecinho do segundo século, né, a volta de 107, por aí, Inácio de Antioquia, que foi morto e tal, e perseguido, e ele da época aí de pessoas que tinham contato, né, os padres apostólicos, os que tiveram contato com os apóstolos e tal, e aí, olha, ele foi morto, né, foi morto e tal, e o Inácio vai lá e cita a palavra católico quando ele escreve carta às 7 igrejas. Ele imita João, no Apocalipse, e escreve carta às 7 igrejas, algumas igrejas que João havia escrito, para a qual João havia escrito, outras não. Mas quando ele faz isso, ele vai chamar aquelas igrejas de católicas. Ele vai chamar a igreja católica. Então, muita gente diz, olha, já existia essa igreja una no mundo todo, e aí essa igreja é a Igreja Católica Romana. O romana é a cereja do bolo para os católicos romanos, porque ele não tinha essa ideia de católico romano. Catolicidade romana é uma criação posterior, tá? A igreja cristã no mundo todo, ela tinha pentarquia. Então, a igreja começa, ninguém vai discutir sobre isso aqui, nós sabemos que a igreja começou em Jerusalém. Então, a igreja começa em Jerusalém, chega em Antioquia, que se torna o grande centro missionário do cristianismo primitivo, é Antioquia. Aí nós temos Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Roma e Bizâncio. E nós temos igrejas que não estavam ligadas, vou usar a expressão católica aqui, a essas sés, não estavam ligadas a essas sedes, uma dessas 5 sedes, né? Mas que já existiam e tinham suas autonomias. O cristianismo no segundo século já tinha chegado na Índia. E na Índia foi considerada uma casta semelhante à dos Brahmanes, que é a casta superior. Quando teve o contato com os portugueses, já no século XV, teve um problema. Quando chega o catolicismo português lá, a igreja de São Tomé se encontra com eles. Por quê? Porque eles evangelizaram um grupo mais baixo, de casta inferior, e que ia buscar esse contato com qual igreja? Então nós temos um cristianismo uma história do cristianismo que vai muito além do Ocidente, e lembrar que a reforma protestante, que foi um movimento histórico, importante, essencial, tá? Esse movimento, ele passa também por um movimento ocidental.
A igreja que passa a ser reformada, ou a igreja que se busca uma reforma, essa proposta da reforma, né, é a igreja no Ocidente. Nós estamos falando de igreja latina. Então, sempre quando nós falamos de protestantismo, a gente tem que entender que é um questionamento a um movimento local, grande, mas que, por exemplo, a igreja latina no primeiro milênio, ela não era a igreja mais forte, ela não era a maior igreja do mundo, porque os católicos falam assim, a igreja, e nunca existiu a igreja, só existiu a igreja no período dos apóstolos. Depois que eles partiram, elas se tornaram as igrejas em vários lugares do mundo, né? A primeira, os armênios são a primeira nação que se converte. A Armênia é a primeira nação cristã do mundo, não Roma. Então tem um conjunto de coisas que a gente aqui no Ocidente, por não estudar, e faz pouco tempo que tem saído mais material sobre a Igreja do Oriente, era uma história desconhecida, e a gente ficou aqui muito no Oriente, vendo a história muito ocidentalizada apenas, né? Então existe um cristianismo bem amplo, que nós precisamos entender, e entender que o cristianismo é, no seu nascedouro, oriental, e não ocidental. A gente às vezes esquece disso. Pode mudar o que for, mas a geografia continua a mesma. Né? Jerusalém e Antioquia continua, Alexandria continua no Oriente. Então nós não podemos esquecer dessas questões. Por volta do ano 1000, os cristãos no Ocidente eram 10%, talvez. No ano 1000, pessoal, eram 10%, talvez, da quantidade de cristãos no mundo. Então, existe uma parte do cristianismo que nós precisamos também entender e compreender que toda essa coisa dos católicos de falarem, a igreja, o Papa, né? O papado foi um sistema que no segundo século, no terceiro século, no Ocidente, todo bispo era chamado de Papa. E no Oriente, tanto bispos como presbíteros eram chamados de papas. Só a reforma gregoriana, já no ano 1000 e pouco, século XI já, é que vai impor a ideia de que o Papa só é o bispo principal de Roma. E essa estrutura que a gente vê do papado hoje, ainda, né, tentando se manter, já foi mais forte, principalmente na Idade Média, é uma estrutura que foi criada a partir daí, pessoal. Então, isso às vezes choca o católico, mas eu digo sempre, né? Livros nos ajudam com a nossa ignorância. Esse livro aqui, do Richard McBrien, para que ninguém acuse de ser uma citação de uma obra protestante, né? O Richard McBrien, foi um padre. E ele escreveu os papas, os pontífices de São Pedro a João Paulo II. Certo? Nesse livro, ele diz que nós não temos prova de que Pedro foi o primeiro papa. E aí ele chega e diz assim, olha, a tradição defende isso, mas a tradição não é fonte de fatos. Um padre. Você pega o Eusébio de Cesareia, na lista não está Pedro. Na lista não está Pedro, está Lino. Lino, Anacleto e Clemente. O primeiro, o segundo e o terceiro bispo de Roma, que depois eles vão chamar de Papa. E naquela época, Papa era qualquer líder de igreja no Oriente e no Ocidente era chamado de Papa, que era uma expressão para papai, paizinho, expressão de carinho. Então, esse catolicismo, como a gente vê muito aqui, é um mito que até católicos, autores católicos, tentam desmistificar e questionam. Deixa eu só passar. Okay. Olha, primeiramente aqui, você está vendo aí que nós somos protestantes, né? Obviamente temos visão
um pouco diferente. Sim. Mas se vocês quiserem bater nesse pessoal, tá aqui, ó, o pastor Elton e o pastor convidado aqui, o pastor Paulo. Ó, depois vocês vão na igreja deles lá, pode bater neles, não tem nada a ver com isso aqui. Pastor Elton, tá pouca palavra. Ô, querido pastor Paulo, o senhor citou aí a igreja de Antioquia. Isso é muito querido para o nosso coração, porque nós vamos lembrar o que o Senhor Deus fez na vida de Barnabé e Saulo, quando depois de um período longo de anonimato, Barnabé vai buscar Saulo lá em Tarso para ser auxiliar dele na igreja de Antioquia, uma igreja que o Senhor Deus usou de uma maneira assim extraordinária para espalhar o reino de Deus. É a partir da igreja de Antioquia que Paulo começa as viagens missionárias dele. E o que é interessante é que esta igreja é marcada por uma ação social que o livro de Atos deixa isso bem claro, e depois Paulo vai reafirmar isso nas suas cartas, quando houve aquele período de fome na Judéia, que ele então reúne as igrejas, especialmente da Macedônia e da Acaia, para levantar uma boa oferta para levar para os irmãos da Judéia. Então me parece que já havia outras igrejas em outros lugares. E a igreja em Roma, Paulo de Corinto escreve para irmãos que já congregavam lá em Roma. E o senhor citou, muito interessante a questão da história, querido pastor Paulo, que muitos que devem estar nos ouvindo sabem que a Igreja Católica tem este legado de que o seu primeiro Papa foi Pedro. Isso a maioria esmagadora dos católicos creem, é dessa maneira. E aí o senhor citou Lino. Há tradição que diz que Pedro, que foi martirizado, morreu debaixo do Império Romano, que como que eu digo isso? Que ascendeu à liderança Lino. Então, eles dizem que Lino, não é isso? É um sucessor de Pedro. Mas a questão é tão forte porque está lá em Roma hoje a Basílica de São Pedro. E o senhor tocou num ponto muito delicado e caro para os católicos romanos, porque, de fato, nós não temos indicação nenhuma nas Escrituras de que Pedro teve essa liderança. Aliás, até uma dúvida se ele foi mesmo pastor lá em Roma. Paulo fala isso na carta dele, dando alguns lampejos, mas o fato é que a tradição oral, querido pastor Paulo, é muito forte dentro do catolicismo. Na verdade, a tradição oral está quase que no pé de igualdade das escrituras. Nós sabemos disso. A reforma protestante trouxe para nós, os protestantes, o sola scriptura, e somos criticados muitas vezes por lideranças católicas de que se nós hoje nos valemos do sola scripturas é porque veio de lá, deles, mas que eles têm a tradição oral no pé de igualdade dos escritos inspirados que estão na Bíblia, os 66 livros. Tanto é que isso se vale até hoje. Eles têm a Bíblia, mas não só Bíblia. E aí o senhor lembra que depois da Reforma Protestante, aí no século XVI, no ano de 1545 ou 46, que nós temos aí o Concílio de Trento, que na verdade é um concílio contra a Reforma, para poder tratar exatamente desse movimento que estava espalhando na Europa, que era a Reforma Protestante. E aí se levantam, se reafirmam, né, dogmas que os sacerdotes, os bispos de Roma já haviam defendido muito. Mas eu achei interessante a posição do senhor e a coragem do senhor falar isso, de que de fato, há um desperdício de ter a mente cativada pelas Escrituras. Aliás, foi isso que Lutero disse lá naquele concílio de Worms, quando ele foi chamado para se retratar. Ele diz, olha, eu estou disposto a me retratar, desde que me convençam pelas Escrituras que eu estou equivocado. Senão, que Deus me ajude. Me parece que hoje nós estamos precisando exatamente de homens e mulheres neste nível de ter a mente cativa às Escrituras, para que nada além da Escritura nos influencie em tradição oral, porque senão nós vamos ir contra aquilo que o apóstolo Paulo disse, pregar um outro evangelho que vá além daquele que já está estabelecido. E às vezes a gente vê por aí movimentos, até mesmo dentro do protestantismo, eu lamento dizer, que vai além daquilo que está escrito. É para tristeza nossa que eu digo isso, pastor Paulo.
Essa é uma questão, pastor, que você tocou agora, que eu acho interessante, porque, assim, nesse livro que eu mostrei para vocês aqui, do Richard McBride, Os Papas, né? Esse livro que eu mostrei, acabei de mostrar alguns minutos atrás, ele, na página 15, quando ele vai falar do trabalho em Roma, da Igreja de Roma, ele coloca que o cristianismo se estabelece em Roma no ano 40, mas que Pedro só vem a Roma no ano 60. Olha que coisa curiosa. Ele diz, não, Pedro de fato esteve em Roma, tá certo? E essa discussão toda do martírio de Pedro e tal, é um livro que hoje nós temos, a cópia que nós temos hoje é uma cópia em latim, que foi copiada de um livro em grego, já do VI século, tá? Então nós temos algumas histórias que, de fato, ele foi martirizado lá e tudo, mas ainda se discute isso na história, né? Eu aconselho para quem quiser ler, eu não estou ganhando nada com a propaganda do livro, tá? O Mitos Papais, tá certo? Do professor Leandro Hust. Mitos Papais. É um livro interessantíssimo para você ver essas discussões da construção do papado e da tentativa, acima de tudo, né, de demonstrar cientificamente, mencionou a questão de ciência, você mencionou a questão de ciência alguns minutos atrás, provar cientificamente que Pedro, né, foi sepultado ali abaixo da Basílica de São Pedro, na região da Basílica de São Pedro, e que os restos mortais fizeram, inclusive, uma pesquisa arqueológica para comprovar isso. Sobre a questão da ciência, eu tenho um mestrado na área de História da Ciência, e eu amo esse assunto, e eu vejo você falando de cientificismo, e é interessante isso, né? O cientificismo está tão arraigado na nossa sociedade, na cabeça da gente, como gente que vive dentro da sociedade, e é curioso, por exemplo, como a gente às vezes tenta dar legitimidade à Bíblia recorrendo à ciência. Esse é um outro tema que me preocupa bastante, né? Porque eu vejo muita gente, não, olha, isso aqui da Bíblia é verdade, porque, olha, antecipou essa verdade científica. O que a gente esquece é que hipóteses e teorias científicas com o tempo mudam. Então, se eu for colocar minha Bíblia escorada na ciência para dar legitimidade a ela, tome cuidado. Porque esse lugar que você está se escorando é de isopor, é uma paredezinha de isopor bem fininho. Tá? Então, nenhuma teoria científica, nenhuma hipótese científica é permanente. Essa a ciência, naturalmente, ela é mutável. Certo? E ela vai, às vezes, para frente, às vezes ela pega alguma coisa que ela deixou lá atrás, repensa e traz de novo. Então, o progresso da ciência é um mito, que a gente pensa que é verdade, por quê? Porque a gente percebe muito, a ciência nunca esteve tão presente na nossa vida como hoje. Nós estamos aqui conversando, pessoal, graças a tecnologias desenvolvidas pela ciência. Então, isso faz tão parte da nossa vida hoje, que nós não conseguimos nos desvencilhar disso, que a gente acaba achando que a ciência, né? E nós vimos lá a questão da vacina como foi, né? Olha, é uma dose e depois só mais uma. O Dantan Marais disse, se alguém disser que vai ter terceira dose, tem feito isso. Tem gente que já comprou a fritadeira, já trocou já. E aí? Tá aí quantas doses esse negócio? Eu nem sei quantas doses. Então, é isso. Nós temos que entender que a ciência, ela não é um objeto que está na natureza aí, não é? E não faz parte do construto humano. A ciência é um construto humano. A ciência não descreve a natureza. A ciência interpreta a natureza. Quem falou que a ciência era descritiva da natureza foi o pessoal, né, que acreditava os positivistas. Mas isso não tem nada a ver com o que é ciência de fato. Tá certo? Então a gente tem que pensar isso. E muitas vezes eu vejo, e aqui vai a minha crítica, né, o pessoal do design inteligente, que às vezes eu acho maravilhoso a turma do design quando está falando de ciência. Ele não precisa de nada mais a não ser ciência para calar todo mundo. Mas quando o pessoal começa a pegar a Bíblia para tentar interpretar a luz da ciência de uma época, já me acende uma luzinha vermelha para o perigo disso, tá?
porque a ciência ela muda de tempo, porque é uma teoria firmemente estabelecida hoje, altamente aceitável e crível, daqui a 100 anos, 50, 20, pode cair. Então, se a gente colar a nossa Bíblia na ciência, eu fiz até um vídeo no meu canal Apologia com P, fiz até um vídeo sobre isso. 5 razões por que a Bíblia não é um livro de ciência. Né? Então, é um livro que o Galileu Galilei, que o pastor mencionou aqui alguns minutos atrás, tem uma frase do Galileu Galilei, no auge da perseguição ali, ele diz assim: a Bíblia é um livro para explicar como você vai para o céu, e não como vai o céu. Pessoal, a gente não tem que ficar pegando a Bíblia para tentar explicar como é que o céu funciona. Não, Deus não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em como as pessoas vão para o céu. Perfeito, então, voltando aqui nas perguntas que eu preparei, o pessoal aqui, desculpa aí, o pessoal aqui é muito inteligente, eu estou o mais fraco aqui de todos. Mas vamos lá. Eu como evangélico, e tenho uma crítica que perdura muito, sabe? Em diversas igrejas evangélicas, eu já vou começar essa pergunta com o pastor Paulo e pedir para o Elton comentar, o pastor Elton, né? Mas algo que me incomoda, né? Assim, e eu não tenho problema com isso, eu não entendo isso como uma espécie de idolatria, mas eu acredito que, não estou falando do pastor Elton, é claro, eu vejo com outras igrejas, isso muito comum, que é a questão da Maria, né? O pessoal fala de Mariologia, né? Mas não como um termo de trazer o catolicismo dentro da igreja, mas sim, por que Maria, a figura tão bonita da expressão ali que Deus teve com ela, por que isso não é levado no tema na igreja? A igreja está perdendo uma oportunidade, ao meu ver, viu, pastor? A igreja está perdendo uma oportunidade imensa, a igreja evangélica está perdendo uma oportunidade imensa, cuja igreja evangélica tem a maioria das pessoas são mulheres, né, dentro da igreja lá. Identificar essas mulheres com as pessoas, com a figura de Maria, positivamente, não de maneira que a gente, como evangélico, entende negativamente, que é idolatricamente, né? Positivamente, falar, olha, como a Maria foi abençoada, você também pode ser. Algo nesse sentido, mas porque toda vez que eu vejo na igreja evangélica esse tema ser levado, existe um medo ali, um medo de tocar no assunto. Pastor Paulo, eu queria que você comentasse se isso aí é uma doutrina da igreja evangélica, se é um impedimento dos pastores falar isso. Fique à vontade. O que fizeram com Maria, né, acabou respingando nos evangélicos, que criou um medo de falar no nome. Então, assim, uma vez eu estava conversando, e sempre quando eu converso com vários católicos, eu expresso algo que eu creio. Eu digo, olha, eu amo Maria. Eu amo Maria. Você já parou para pensar na missão extraordinária dela? Imagina um pouco, pessoal. Imagina um pouco. A missão extraordinária que foi daquela judia que possivelmente era nós chamaríamos hoje de garota, mas não era uma garota na época, de 12 anos. Entende? De 12 anos. Então, imagina, né? Eu acho interessante a posição da Maria. Ela chega e diz assim, mas como é que vai se dar isso? Aí ele explica, o anjo explica, ela diz, faça-se em mim. Ela não duvida, ela diz, é isso aí, então faz. Estou aqui. Então, é uma figura extraordinária, né? É uma fé que deve ser imitada, mas Maria nunca buscou para si nenhum tipo de culto, nenhum tipo de veneração. Nós, evangélicos, temos que separar, e principalmente hoje, vivendo no Brasil, que ainda é o maior país católico do mundo, nós temos que lembrar do seguinte: Maria foi um exemplo de fé. Agora, nós não precisamos colocar dentro desse exemplo de fé a necessidade de veneração, até porque essa construção de quem é Maria hoje para a Igreja Católica, ela não surgiu de uma vez, nem em parte de uma tradição, mas de várias, séculos e séculos. Não é isso? A questão de Maria não ter pecado, ser concebida sem pecado,
Cristãos orientais não aceitam isso. A ideia da ascensão de Maria não existiu no segundo século, no terceiro, no quarto, ninguém ensinou isso. Então, aliás, tem um autor aqui, ó, História das Heresias, do professor Roque Frendiotti, na página 123, ele diz o seguinte: até o século V não havia ainda um culto oficial a Maria, mãe de Jesus. Aos poucos vão surgindo atos de veneração. Então existem atos de veneração, não culto. Tá? Aos poucos vão surgindo atos de veneração. Gregório Nazianzeno, em 329, 330, 390, parece ser o primeiro a convidar os cristãos a venerá-la e a lhe dirigir preces. Então ele diz que só no quarto século que essa prática de dirigir preces surgiu. Então essa não foi uma prática apostólica, essa não foi uma prática dos padres apostólicos que viram os apóstolos, que trouxeram essa tradição. Eu tenho sempre falado para os católicos o seguinte: os católicos dizem assim, porque os protestantes não aceitam a tradição. Eu disse, vem cá, qual é o primeiro fruto da tradição cristã? Vocês querem dizer que são os padres apostólicos, os padres apologistas ou o Novo Testamento? O Novo Testamento é o primeiro fruto da tradição. O primeiro fruto escrito da tradição é o Novo Testamento. E aí ele continua. Parece ser o primeiro a convidar os cristãos a venerá-la. E a lhe dirigir preces, relatando o exemplo de Santa Justina, que implorou socorro da Santa Virgem. Isso ele reconhece que é algo do quarto século, com um pensador do cristianismo. Até então, para muitos pais da igreja, o título Mãe de Deus não podia se fundar biblicamente. Ao contrário, certos textos bíblicos não favoreciam nenhum culto ou fundamento histórico ao culto mariano. Em Mateus 12, 48 e 49, por exemplo, parece haver um rompimento em termos de parentesco carnal, relativizando a maternidade carnal de Maria para dar ênfase aos parentescos espirituais entre membros da comunidade. Em Lucas 11, 27 e 28, não se elogia Maria por ser propriamente a mãe de Jesus, mas como aquela que crê na vontade de Deus. Mas será Agostinho quem trará uma contribuição definitiva para fundar um culto sem receio, proclamando em seu tratado sobre a natureza e a graça que entre todos os seres humanos Maria foi a única isenta do pecado original. Ou seja, nós temos um historiador católico que diz, isso aqui é um fato, pessoal. Nós temos um ato de veneração que se torna um culto a partir do quarto século. Nós temos alguém que está entre o quarto e o quinto século, que é o Agostinho, que amplia esse culto mariano. Isso é o fato histórico. Cristãos do primeiro, do segundo, do terceiro século não entendiam isso. Aí o pessoal fala assim, não, mas você vai nas catacumbas, o pessoal fazia desenhos, tinha lá desenho do nascimento de Jesus e tal, e Maria com os discípulos e tudo. Pessoal, a maioria das pessoas, mais de 90% das pessoas no mundo daquela época, eram analfabetas. A iconografia era um instrumento de catequização, era um instrumento de demonstrar as cenas bíblicas, era um instrumento de ensinar o povo que não sabia ler a entender e guardar essas imagens. Então, agora, a iconografia se transformou em iconodulia, ou seja, do desenho se transformou como um objeto de veneração e culto. E aí foi o grande problema. Tá certo? Então nós temos que entender que isso foi construído gradativamente, algo que era uma necessidade para demonstrar os ensinos bíblicos, para transmitir o ensino bíblico. Uma das coisas mais comuns nas catacumbas
eram desenhos da ressurreição. Não é isso? Porque eles acreditavam que os mortos iam ressuscitar. Foi o cristianismo que trouxe isso, pessoal. Em Roma, todo mundo via como a cidade dos mortos. O cristianismo não, chama, inclusive a palavra, cometério, né? Da onde vem a palavra, é a ideia de dormir, dormitório, a palavra dormitório. Ou seja, a sepultura não é o lugar final para nós. Se vocês acham que isso aqui é uma cidade de mortos, para nós não. Isso aqui é só uma passagem. Então nós devemos entender que essas coisas foram construídas para depois serem ditas como verdades absolutas pela autoridade de uma igreja que tem uma história fantástica no que diz respeito à construção, por exemplo, do Ocidente, mas que ao longo dos anos se distanciou da Escritura, criando para si um conjunto de afirmações que não são provadas nem pela Bíblia e nem pela história. Exatamente. Então nós temos que ver isso. E aí pensarmos. Agora, que nós protestantes deveríamos repensar a questão de como... Eu vejo o protestante falando mal de Maria. Mas por quê? Por que eu tenho que falar mal de Maria? Eu tenho que falar bem de Maria. Porque ela foi um modelo de fé. Uhum. Isso não me faz um idólatra. Uhum. Me faz um crente consciente do papel de alguém na palavra de Deus. É isso. Exatamente. E esse assunto também é um assunto muito importante, porque falta muita sabedoria em muitos cristãos protestantes sobre esse assunto. Maria, biblicamente falando, deve ser admirada, como o apóstolo Paulo é admirado, como o apóstolo Pedro, porque ela teve o seu papel. Deus escolheu ela. E o senhor citou aí um ponto importante, quando o anjo vai visitá-la, né? É natural, ela só perguntou porque ela queria saber como que ia ser, ela não estava com dúvida. Ali não era a fé tendo dúvida, ali era a fé perguntando como seria. Só isso. Quem teve dúvida foi Zacarias lá no templo, né? Quando o anjo apareceu para ele. Tanto é que ele recebeu uma penalidade. Mas Maria não, Maria só queria saber e ela se colocou à disposição. Nós lamentamos, querido pastor Paulo, que sabemos que a influência do catolicismo romano faz de Maria, ou coloca Maria num pedestal que jamais as escrituras quis colocá-la. Sabemos disso. O senhor citou aí os concílios lá no passado, nos primeiros séculos, tem aquela discussão sobre a maternidade de Maria, né? Ou então se é o dogma, né, de Maria, quando se estuda Mariologia, estudando sobre se de fato ela é a padroeira no sentido de ser mãe de Deus, como como se diz lá, ela é portadora do divino, porque... A discussão do Theotokos, né? Theotokos, exatamente. E os católicos defendem isso com unhas e dentes, porque os concílios, acho que é o concílio de Éfeso, se eu não me engano, eles trataram isso de uma forma tão veemente. A pergunta que nós podemos fazer, e aí fica uma pergunta aqui, talvez, para o católico responder, alguns já tentaram responder. Se de fato Maria foi mãe de Jesus, no sentido de que a natureza, ou a natureza divina dele também é atribuída à maternidade para Maria, então, o dogma deles está correto, porque Maria tem que ser divina mesmo, ela tem que ser pura. Ela tem que ser imaculada, é o que eles dizem. Mas a pergunta que nós podemos fazer é, se Maria é imaculada, e a mãe dela? A mãe dela concebeu ela de que maneira? E se afirmar que mãe de Maria concebeu, porque para Maria ser imaculada, a mãe também deveria ser. E se a mãe de Maria foi imaculada, a mãe da mãe de Maria também deveria ser. E aí o senhor já sabe onde nós vamos chegar. Então, o milagre que Deus realizou não foi no nascimento de Maria, tornando-a divina, foi no nascimento do filho de Maria. Isso fica tão claro na nossa mente. E o Senhor Deus é poderoso para fazer aquilo que é impossível para nós, inclusive fazer o filho dele nascer no ventre de uma judia dedicada, porque ela foi escolhida para esse cumprimento tão glorioso que os judeus tanto aguardavam, a promessa, né, de Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor Deus disse para a serpente, da mulher vai vir um que vai esmagar a tua cabeça. Quem esmaga a cabeça da serpente não é Maria,
Não é Maria que tem que estar com o pé esmagando a serpente. Quem esmaga a serpente é o filho de Maria. Nós sabemos disso. Mas, infelizmente, os amigos católicos colocam Maria num pedestal que influencia os incautos. O senhor falou aí de um analfabetismo bíblico. Como que não só no meio do protestantismo existem estes, mas também na sua vasta maioria no mundo católico. As pessoas não leem as escrituras, eles não leem história, eles ficam refém de alguns que têm certos conhecimentos e bebe aquilo por tradição oral. Eles não vão na fonte investigar e ver se de fato é isso. Mas, pastor Paulo, hoje há um movimento crescente dentro da Igreja Católica. O senhor falou aí sobre muitos protestantes voltando para a Igreja Católica. Eu vi um padre aí na internet dizer que se um protestante estudar sobre a história da Igreja, ele volta para a Igreja Católica. O reverendo Augustus Nicodemos, que é pastor da nossa denominação, tem uma frase que ele disse: mas se os católicos começarem a estudar as escrituras, eles saem da Igreja Católica e viram protestante. Na verdade, foi isso que aconteceu com muitos protestantes. A luz do evangelho brilhou na mente e no coração, e aí então eles passaram a conhecer de fato quem é Jesus pelas escrituras e dar o seu valor adequado a Maria, ao lugar que Deus deu a ela, não o lugar que a tradição da igreja coloca ela nos dias de hoje. Exato. Eu vejo que essa coisa de dizer que o protestantismo ele desonra a figura de Maria, não, nós não desonramos, nós queremos apenas que ela seja aquilo que ela é. Exatamente. Ela foi entendida, e aí aos católicos que acreditam na sua tradição, que ela foi entendida dessa forma no 2º, no 3º século. Normalmente, não tem ninguém que, mas Maria foi uma pessoa especial. Eu também acredito que ela foi. Como Paulo foi uma pessoa especial, são missões diferentes. Ela teve a missão da maternidade, carregar no seu ventre. Agora, no concílio de Éfeso, o concílio de Éfeso, foi discutido isso, o concílio de Éfeso, eles estão também trazendo ali, houve uma proposta de uma outra ideia, que era o Christotocos, e não o Theotokos. Exatamente. Portadora do Cristo. Entendeu? E muitos, e essa confissão ficou ainda para muitos orientais, dessa forma. Sim. Tá? E que, não, de fato, houve um Cristo, ela carregou o Cristo, ela é portadora do Cristo, porque, mas o Cristo é Deus, ninguém está negando que o Cristo é Deus. Sim, sim. Né? Mas dentro dessa economia divina, ele tem um papel que não é o papel do Pai. Sim. E a gente tem que distinguir as pessoas dentro da Trindade e distinguir os papéis. Exatamente. Os três não têm o mesmo papel. Então, essa discussão teológica foi uma das discussões interessantes, né? Mas o concílio em si, ele não foi para determinar quem era Maria. O concílio foi para determinar quem é Jesus. Sim, sim. Então, a gente tem que tomar um cuidado para não ficar pensando, não, eles queriam achar um espaço para Maria. Não, ninguém quis achar um espaço para Maria. A discussão de quem foi Maria, em tudo isso, foi apenas um corolário, foi apenas uma consequência da discussão da maternidade de Cristo e ele sendo Cristo, e sendo ao mesmo tempo alguém que não nasce na sua totalidade do ventre dela, sim, mas vem do alto. Sim, sim, sim. É isso, é interessante, pastor Paulo, que o apóstolo João, quando escreve as suas cartas, coladinhas lá com o Apocalipse, me parece que ele escreve exatamente porque havia essa ideia do gnosticismo de fazer essa divisão da humanidade do Senhor Jesus, né? Que Jesus, homem, que lá no batismo, o que desceu sobre ele ali, na verdade, não foi o Espírito Santo, o que desceu nele ali foi o Cristo divino. Por isso que na crucificação, quando ele morre, ele dá aquele grito: Deus meu, por que me desamparaste? Como que o Cristo divino saiu e deixou o Jesus homem abandonado. Quando João escreve para consertar esse equívoco de entendimento, dessa divisão dessas duas naturezas em uma única pessoa. É claro que no concílio de Éfeso
foi discutido a cristologia, mas nós sabemos que o tiro saiu pela culatra, porque o que ficou em evidência foi a Mariologia, o estudo dela, isso se perpetuou aos séculos, a ponto de nós, os protestantes, sabermos que essa doutrina é considerada mariolatria, idolatram demais Maria, por conta exatamente dessa discussão. O católico, bem informado, olha que coisa interessante. A ideia católica no seu catecismo, o catecismo que foi criado já no século XX, né? Então, o catecismo católico, ele criou níveis, ele tem níveis de adoração, né? Ele expressa níveis de adoração. Estou falando que criar, mas já existia essa concepção. Que é latria, dulia e hiperdulia. Latria é culto a Deus. Dulia aos santos e aos anjos. E hiperdulia a Maria. Então nós temos a palavra latria e dulia, né, que vem do grego latel e do léu, que estão relacionadas a culto, a adoração. Não tem uma distinção nisso. Então essa teologia católica, hiperdulia nem pensar. Nós temos latria para Deus, aí temos dulia para Deus, aí há a hiperdulia para Maria. Nem existe a palavra hiperdulia, né, dentro do conceito do Novo Testamento. Então, assim, essas tentativas de achar um espaço para Maria, elas seriam desnecessárias, porque não existe o culto mariano. Quem fala isso é o Roque Fenghiotti. No estudo é um livro de divulgação, não é um livro acadêmico, é um livro de divulgação, tá? Publicado pela Paulus. E ele tem a sinceridade de dizer, olha, é isso. Ela foi esse culto que se colocou ao redor de Maria, em torno de Maria, foi uma construção. Ele não foi algo ensinado pelos apóstolos, não foi orientado pelos apóstolos, e esse é o grande entrave. Nós não queremos que as pessoas, os protestantes, desrespeitem a figura, né, da mulher, da grande mulher que foi Maria como instrumento de Deus. Sim. Queremos imitar. Eu talvez seja um dos poucos pastores que prega sobre Maria. Eu prego sobre Maria na minha igreja. Eu prego sobre Maria, porque parece que foi uma mulher banida. A única mulher que tem dificuldade de pregar no Brasil, no púlpito, é Maria. Entende? E eu prego sobre Maria. A gente prega sobre Sara, prega sobre Ruth, prega sobre mulheres que tiveram um papel menor, estou falando um papel menor diante do papel de Maria. Sim. Cada um tem o seu papel e o seu valor na sua caminhada com Deus. Mas teve um papel menor do que o dela, e a gente simplesmente pegou Maria e jogou de escanteio e disse, não pode falar nem dela. É a mulher que você não ouve. Pregar sobre ela, falar, ninguém usa, olha, Maria é um exemplo de fé. Eu já preguei várias vezes na minha igreja sobre Maria, eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, eu acho que esse ensino, ele punha ela e traz à igreja o local correto dessa mulher nas Escrituras. E se nós, como protestantes, queremos e batemos sempre na tecla que a Escritura é que é o centro da nossa fé, é a Escritura que deve nos conduzir, então que nós possamos trazer esta mulher, como ela está nas Escrituras, para os nossos púlpitos, como a Escritura ensina que ela foi. Exatamente. Isso é uma restauração dessa verdade, e não a gente colocar Maria embaixo da mesa e fazer de conta que ela não existe. Pessoal, então, nós estamos aí caminhando para 1 hora de podcast. Nem parece, né? Vai rápido aqui. O podcast está muito bom. E aí, não suficientemente aqui, nós já estamos com os temas polêmicos, né? Vamos para mais um aqui só para fechar. Joga para o pastor Paulo. Joga para o pastor. Eu vou jogar para o pastor Paulo, tá? Mas acho que eu vou comentar com os dois aqui, né? No Brasil, a Igreja Católica certamente teve influência em diversos pontos. Religiosamente, a gente já discutiu aqui sobre a influência católica religiosa no Brasil, cultural e tudo mais. Mas também, e aí é o meu ver aqui, tá? Teve uma influência forte em cultura política, né? Então, entrando um pouco em política aqui, e talvez até cultural. O que dá a entender aqui, né, é que dentro da Igreja Católica tem um forte laço
por ser uma questão de desapego ao dinheiro, viver uma vida pobre, tem um forte laço com a esquerda, né? E, não obstantemente, você vê aí figuras como um padre da teologia Leonardo Boff, né? Padres da teologia da libertação, que quase na totalidade todos são de esquerda, e até, de certa forma, trazendo um introspecto para dentro da religião católica, pessoas do movimento LGBTQIA+, né? E eu queria entender, para uma pessoa que estudou a Igreja Católica, como o senhor, o pastor Paulo, claro, tem católicos e católicos, tem católicos que abominam isso aí todo aquele jeito, mas por que na Igreja Católica esse tipo de laço político, social, mais no Brasil, né, entrou tanto, né, pastor Paulo? Você poderia nos ajudar a entender isso? Pois é, eles têm esse problema, e nós protestantes temos a missão integral, né? Não, os reformados não. Assim, temos a missão integral, né? E tem de gente aí fazendo estudos com essa turma da missão integral. É lamentável. Que é a ala... Só posso perguntar o que é missão integral, para quem não conhece? É a ala gospel. É a ala gospel do pensamento socialista. Socialista. Uhum. Entendeu? Do jeito que tem a ala católica, você citou Leonardo Boff, a teologia da libertação, nós temos a missão integral. Uhum. Tá certo? Infelizmente. Para tristeza nossa. Para tristeza nossa. Então, assim, eu vejo muitos padres, inclusive debati com um deles, o padre José Eduardo, num podcast, né, Inteligência Limitada, alguns meses atrás, e ele é um padre que é conservador e um padre que se opõe a esse tipo de pensamento. E nós vemos muitos padres são contrários, certo? Como nós temos pastores de esquerda, mas a maioria dos pastores brasileiros não são de esquerda. Exatamente. Agora, o que acontece às vezes, meu irmão, é que muitas dessas pessoas, a mídia faz com que essas pessoas estejam em maior evidência. Entende? Essas pessoas, quando vai se... vamos entrevistar um pastor, não é? Então, uma determinada mídia vai lá e convida um pastor que é do espectro da esquerda, que está ali, né, voltado para isso, que aceita essa ideia. Então, eu tenho muita dificuldade, eu vejo que muitas coisas do conservadorismo no Brasil também devemos agradecer aos católicos. Muitos desses católicos estão unidos conosco no sentido de dizer assim, temos que fechar essa pauta que não seja uma pauta de ideologia de esquerda. Então, por exemplo, um combate a questões relacionadas ao aborto. Tem uma frente parlamentar em Brasília, católica, de muitas pessoas católicas, que lutam contra o aborto. Antes dessa nossa conscientização política protestante, que nós podemos dizer que está ligada muito, mas muito mesmo, ao bolsonarismo. Entende? Essa virada toda. Antes os crentes não sabiam o nome de um juiz. Só sabia nome de juiz de futebol quando o cara roubava para outro time. Aí o único juiz que ele sabia o nome. Ele queria xingar o juiz, aquela coisa. Então, assim... Meio que o brasileiro também não sabia, né? Não, mas é o que eu te falo. Houve uma reviravolta e eu sempre prefiro assim, é melhor, em determinadas situações, a coisa ter ocorrido em algum momento do que nunca ter ocorrido. Entende? Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vocês imaginavam uma Copa tão chuchu como essa última que a gente viu? Rapaz, eu andei em vários lugares, você não via uma rua totalmente pintada de verde e amarelo. Você não via uma rua totalmente cheia de bandeirola. Sim. Foi a Copa mais sem graça. Por quê? Porque o pessoal não estava nem mais aí para futebol. Parece que houve uma viradinha de chave para o brasileiro.
E a gente tem que agradecer que pelo menos se começou a virar essa chave. Entendeu? E aí tem essa oposição toda que nós estamos vendo. Mas, sem dúvida nenhuma, ainda temos que avançar muito nessa consciência política, tá certo? O que está sendo feito nas escolas públicas e depois nas universidades federais e estaduais é um problema. Nós, como pastores, não temos que nos preocupar com isso. Porque o pessoal fica feliz. Meu filho passou na federal. Aí, às vezes, o filho não tem um cuidado espiritual que os pais deveriam dar, e o que seria uma bênção vira uma maldição. Entende? Porque muitas pessoas vão lá. As faculdades públicas se pisa mais no freio com isso aí. Não é tanto ideológico. Tem ideologia, sim. É só você, qual curso que você tem se indica algum autor de direito. Não existe. Não existe. Entendeu? Não existe, simplesmente, pessoal. Todos os cursos têm essa tendência para a esquerda, né? Mas, quando chega nas universidades federais, estaduais, nesses lugares, aí, meu irmão, é uma madraça, é lugar de talibã, entendeu? Aí o pessoal vai mesmo chegar. E aí tem que tomar muito cuidado, porque a igreja de Cristo, né, deve ser essa consciência acima das consciências. Entende? Aí, esse é o nosso papel, pessoal. Exatamente. O evangelho tem que melhorar o mundo ao nosso redor. Sim. Entende? É isso. Eu não vou olhar o mundo dentro da mesma forma com que as outras pessoas vão enxergar. Eu vou olhar o mundo de uma outra forma, um mundo esperançoso, não com base nos nossos empreendimentos, mas com base num relacionamento com um Deus vivo que enviou seu Filho Jesus. Exatamente. Imagina uma pessoa que não teve, que foi jogado fora, a mãe não quis, ficou triste pela gravidez, o pai fugiu e a criança foi criada por qualquer um, nunca teve amor de um pai e uma mãe. Quando você ouve a mensagem do Evangelho dizendo que o Pai dos pais o ama, essa mensagem é restauradora, irmãos. É verdade. Essa mensagem, ela é transformadora. Eu olhar para mim mesmo e pensar, olha, Deus me amou. Deus me amou. E a demonstração máxima desse amor foi Jesus. Essa mensagem que nós temos que pregar para as pessoas. Nós estamos vivendo um mundo muito cheio de ódio. Eu brigo aqui do outro lado com muitos apologistas, que a apologética virou um campo de guerra. Um campo de guerra. Sabe? O pessoal quer sabe, a gente tem que se unir. Mas você é arminiano, você é calvinista. Meu Deus do céu. Exatamente. Antes de Calvino e Arminio sonharem em nascer, já estava um evangelho pregado. E as pessoas têm que ouvir o evangelho da cruz. Olha, Cristo te salva, Ele te ama. Nós não podemos esquecer essa mensagem, não. Porque aí a gente fica brigando. Aí a pessoa que está de fora olha e diz assim, eu ser crente, eu já vim de um lar tão tumultuado, estou buscando paz, essa turma não tem paz. Entende? Nós estamos sendo observados por uma imensa nuvem de testemunhas. Não devemos esquecer disso. Querido pastor Paulo, eu tenho uma pergunta depois para fazer para o senhor rapidinho, porque o senhor fez uma citação aí, eu fiquei com uma certa dúvida aqui, mas depois, sobre essa questão da influência no mundo político, de fato a gente tem que alargar nossa visão quanto a isso, porque o mundo político, para nós os cristãos, tem que ser algo de vocação. E às vezes a vocação política está no meio do protestantismo e também está no meio do catolicismo. Nós não devemos, por exemplo, escolher um candidato. Claro, nós vamos prestar atenção à questão, à espinha dorsal da ideologia dele. Mas nós devemos atentar para as pessoas que são vocacionadas para isso. Porque às vezes nós estamos enviando para lá pessoas desqualificadas. O pastor Paulo, nós olhamos para a bancada evangélica lá no Senado e também no Congresso. Que vergonha que às vezes nós ficamos
Mas me parece que agora está começando a haver um despertamento novo. Não sei se eu digo que é um avivamento, mas o Senhor Deus tem levantado homens e mulheres corajosas que, de fato, você vê vocação para o cargo. Porque as pessoas estão mal intencionadas. O que elas estão atrás é de outras coisas. Elas não atentam mais, e agora eu vou falar para o mundo cristão, aquilo que o Senhor Jesus disse de não acumular para si tesouros na terra. E os nossos políticos que estão lá vocacionados têm que ter isso no coração para saber que existe uma nação que está sofrendo, que nós precisamos de socorro daqueles que estão com o poder na mão, e não há autoridade que o Senhor Deus não esteja por detrás disso, ainda que sejam aquelas autoridades corruptas, porque João Calvino tem uma frase, pastor Paulo, que me impactou, que disse o seguinte: olha, quando o Senhor Deus quer punir uma nação, ele vai levantar para essa nação maus governantes. De vez em quando eu vejo o Senhor Deus punindo a nossa nação. Mas... Então você quer dizer que Deus está furioso com o Brasil, né? Eu não tenho dúvida não, pastor. Mas ele é um Deus misericordioso. A questão é o seguinte: nós pastores que temos o poder entenda o que eu vou falar aqui, pastor Paulo, poder da persuasão, da influência, nós começarmos a despertar no coração das nossas ovelhas esta vocação, porque senão nós vamos ficar deixando só para o ímpio. E depois nós vamos ficar criticando, dizendo: ah lá, o ladrão, ele roubou. Mas cadê o nosso papel de preparar liderança, homens e mulheres vocacionadas para esse cargo, que é tão importante, porque afeta toda a humanidade. E agora eu estou falando de político que tem influência no mundo. Me parece aí que a esquerda está se arquitetando aí para que aquela chamada ordem mundial possa aparecer. Esse é o desejo de haver um só governo para poder manifestar aquilo que a Bíblia já afirma há muito tempo, né? O aparecimento do iníquo, do homem da iniquidade ou do anticristo. Aliás, nós estamos falando aqui um pouquinho do sistema religioso católico. Os nossos irmãos lá do passado que nos legaram as nossas confissões, eu estou falando da Igreja Reformada, a Confissão de Fé de Westminster, os irmãos lá chegaram à conclusão de que o anticristo já está reinando aí no nosso meio com o poder religioso na mão e o poder do Estado. Então a gente tem que abrir os olhos para isso. Agora, rapidinho, a pergunta. É o que eu fiquei com a dúvida. O senhor citou Agostinho aí e atribuiu a Agostinho o culto a Maria. Ele influenciou isso? Foi isso que eu entendi, pastor Paulo? Sim, ele foi uma das maiores influências. Ele foi uma das maiores influências. E esse é um livro, A Virgem Maria, sem textos marianos com comentário, de Santo Agostinho. Quem é que escreveu esse livro mesmo? Não, esse é um livro de São Agostinho. Esse é só um compêndio com citações dele. Uhum. Tá certo? Então, um dos grandes responsáveis pelo culto mariano, essa elevação de Maria, como se houve para estabelecer um culto segundo Roque Frangiotti, foi Agostinho de Hipona, e está aqui a obra da editora Paulus, tá? Sim, sim. É interessante o senhor citar isso, é para a gente fazer uma pesquisa mais acurada aqui, porque isso assusta, né, a gente, porque Agostinho, na história, é um grande influenciador da teologia da graça, né, considerado por Calvino um dos grandes hermeneutas. Isso, exatamente. Mas Calvino vai na questão da soteriologia de Agostinho, que teve que combater a ideia de Pelágio, né? Porque acreditava que o homem tinha ainda lampejos da queda sobre a sua decisão livre nessa questão. Mas é uma outra discussão. Mas eu só fiz essa pergunta porque me surpreendeu aqui. Eu vou pesquisar mais a fundo sobre isso e, de fato, me inteirar do assunto. Muito obrigado. Nada, meu irmão. Pessoal, tem uma última pergunta aqui para fechar. Nosso podcast já está chegando ao fim. A gente vê aí no cenário da internet, né, os católicos
a gente coloca, né, questiona alguns modelos religiosos católicos, né, e, de certa maneira, a gente pode, em algum grau, falar sobre heresia católica, né? Mas não é também retirado de contexto que os católicos também, né, nos consideram hereges, né? Eles nos excomungou. Exato. E isso aí é pouco falado, né? Mas o católico ortodoxo considera protestante herege. E nesse sentido, eu queria que o pastor Paulo abrisse o tema, né? E falasse se existe um traço de heresia no protestantes, né? E aí, o que você acha sobre isso, o pastor Paulo, sobre católicos nos categorizando como hereges? Se existe uma certa razão nesse sentido aí, baseado na tradição deles? O herege sempre é o outro, né? Isso o fato é o seguinte, sem dúvida nenhuma, o catolicismo, aliás, o protestantismo, ele é uma ruptura muito traumática para a igreja ocidental latina, certo? Você imagina antes estados que eram estados dominados pela igreja, vão se tornando estados protestantes. E aí eu faço a meia-culpa aqui do nosso lado, eu não acho que isso foi muito bom, mas como fugir dessa política da época? Porque houve também a Inquisição Protestante, que é uma página lamentável da nossa história. E aí nós temos que pensar que o catolicismo, né, ele tenta, ele precisava de uma reforma. Não adianta a gente pensar que só houve um problema dentro do lado protestante, como uma ruptura, um cisma. Não havia a busca de um cisma. O cisma foi uma consequência da não aceitação de uma reforma, que veio depois do protestantismo dentro da Igreja Católica. Não foi a reforma protestante? Não. Mas foi uma contra-reforma, como nós chamamos, foi uma contra-reforma que estabeleceu cânones dentro da Igreja contrários ao protestantismo por causa da pressão protestante que acabou de uma forma bem indireta influenciando esses concílios. Então nós não podemos dizer que a reforma não mexeu, que foi um abalo, certo? E que havia uma necessidade, sim. Se nós estudarmos a história do catolicismo nos séculos anteriores, né, a reforma gregoriana lá do Gregório VII, nós vamos ver já no século XI, né, nós vamos ver, ele traz, a reforma gregoriana dentro da igreja é muito importante porque é considerado uma virada, inclusive o estabelecimento do papado como se crê hoje na Igreja Católica. O Papa como um líder universal da igreja em todo lugar, político também, poder de coroar e depor um rei. Isso tudo é um construto muito forte a partir desse período. Mas o que nós temos? Nós temos que olhar essa questão do protestantismo como um movimento que foi necessário, um movimento que não queria romper. Certo? Eu vi um dia um católico falando assim, mas as seitas protestantes produziram, olha o que vocês produziram, Testemunho de Jeová, Adventista e Mormon. Acabou com a gente. Aí eu disse para ele assim, e eu falo sempre isso nas minhas palestras, né? Olha o que a gente produziu, para a gente fazer uma reflexão. Aí eu brincando, eu falei para ele assim, rapaz, e vocês produzindo protestantismo? Porque se a Testemunho de Jeová, Adventista e Mormon são seitas protestantes, o protestantismo é considerado por eles uma seita o quê? Vocês entendem? Mas aí o que nós temos que entender, nenhum desses grupos do protestantismo manteve a ortodoxia essencial. Eles têm problemas sérios com cristologia. Isso. Quem é Jesus para os mormons? Filho de um Deus que mora numa estrela chamada Kolob,
E tem várias esposas deusas. Nós não sabemos o nome da mãe, mas sabemos que esse Deus gerou um filho, que é Jesus, que é o irmão do diabo, que era Satanás antes de se rebelar. Caramba. Isso é exatamente isso. São filhos do mesmo pai, do mesmo Deus, mas de mães diferentes, porque Deus é polígamo. Isso é Jesus para os mortos. Para as testemunhas de Jeová, é a primeira criação de Jeová, o arianismo clássico. É isso, um arianismo. Para os adventistas do sétimo dia, tão queridinhos dos evangélicos no Brasil. Os adventistas nem todos. Pois é, mas você não percebe isso, o encantamento, todo mundo critica a testemunha de Jeová, mormon, mas com adventista, a gente já é mais complacente na discussão teológica. E quem é Jesus para os adventistas? O arcanjo Miguel. Os adventistas, quando surgiram, eram contrários à Trindade. Tá certo? A Igreja Adventista foi fundada em 1863. Só em 1946 é que eles lançaram a primeira afirmação, né, trinitariana deles, aceitando Jesus mesmo como divino, tal, publicação até aqui, ó. Ele é isso para nós. Mas, olha que coisa interessante, ainda continuam dizendo que Jesus é Miguel, o arcanjo. Ele é divino, mas ele é o arcanjo. Então é isso. Ô, pastor Paulo, só uma observação nessa fala para o senhor continua. Às vezes se critica a Igreja Católica que tem aí o dogma de elevar Maria num posto, né, de colocar ela num patamar elevado. Isso me faz lembrar dos adventistas também, que tem uma mulher que eles elevam num patamar que a gente fica assustado. Essa mulher foi levada tão alto no patamar, Ellen Goldwhite, que quando na década de 80 a Igreja Adventista reconheceu, através da sua pesquisa mais extensa da história adventista sobre os escritos de Ellen White, quando eles fizeram esse trabalho na década de 80, eles chegaram, né, que foi o relatório Veltman, do Fred Veltman, foi contratado pela Igreja Adventista, era um adventista contratado, né, da Universidade Adventista, que era perito em línguas originais, e fez um estudo extenso sobre o material dela, e chegaram a reconhecer que houve plágio. Só que eles não chamam de plágio, eles chamam de empréstimos literários. Isso. Bem filosófico. Depois que criou o eufemismo, né, eu não posso mais ser chamado de feio, eu sou bonitinho. Não existe mais feio, é bonitinho. Então, o que é que nós temos que entender? O protestantismo, ele é considerado por eles como uma seita. Uma seita que saiu da igreja verdadeira. Mas essa suposta seita, diferente das seitas protestantes, ela manteve a ortodoxia semelhante em vários aspectos. Nossa cristologia é semelhante, nossa pneumatologia é semelhante, nossa ideia de trindade é semelhante. Não ferimos essas ideias. A ideia católica admite que a Bíblia é a palavra de Deus, nós também. Entende? Então a Bíblia e mais alguma coisa, né? Não é só a Bíblia. Exato. Eles acrescentam alguma coisa? Acrescentam. A tradição vem a reboque. Mas o papel da Bíblia, eles dizem, num debate, eu conversei sobre isso. Nenhum escrito da patrística, não é isso? Nenhum escrito da patrística é considerado canônico. Tá certo? No sentido de verdade absoluta, inerrante, no sentido de que Deus inspirou. Eles reconhecem que os pais se contradizem. Certo? Agora, olha que coisa interessante. Os pais se contradizem, mas a opinião dos pais está acima da Escritura. Que foi a única parte revelada, inspirada, e o fruto da primeira tradição é um negócio que a gente deve pensar, e o católico mais ainda. A gente deve pensar o católico mais ainda. Faz lembrar do que Paulo disse aos romanos, inculcando-se por sábios, se fizeram de loucos, né? O conhecimento sem sabedoria do alto.
Já está terminando, Rob? Já está terminando, eu tenho só uma última pergunta para fechar aqui. Ah, que pena. A gente falou muito aqui sobre catolicismo, sobre católicos, né? Um pouco sobre esquerda no meio católico, né? Mas tem uma pergunta aqui que é difícil, né? Para fechar o tema, como é que a gente, como protestante, influencia ou tenta, com amor ali, fazer uma evangelização carinhosa com o católico? Como é que a gente. Qual é o meio correto de fazer isso, Pastor Paulo? Essa é uma área que eu te atuo muito. Eu atuo com treinamentos de diálogo interreligioso e evangelismo pessoal. Então, essa é uma área que eu atuo há pelo menos mais de 20 anos. E uma coisa que eu tenho ensinado é, primeiro, olhe para essas pessoas com amor. Certo? O meu problema hoje com a apologética no Brasil, a heresiologia, é que nós estamos olhando só as certezas, as defesas com amor, não as pessoas. E nós devemos lembrar que cada pessoa, eu vou dar um exemplo aqui, nenhuma testemunha de Jeová sai de porta em porta dizendo assim, eu sou filho do Satanás, eu sou um enganador, e eu estou batendo na porta desse filho de Deus para trazê-lo para o caminho falso. Não, pessoal. Essas pessoas acreditam que estão na verdade. Essas pessoas creem que a mensagem que elas estão trazendo é uma mensagem verdadeira. Entende? Então, essas pessoas devem ser vistas por nós antes de ser visto como o herege. E quando a gente olha como o outro como herege, a gente já quer desprezar. Ele é impuro, ele é sujo. Mas olhe como o perdido. É isso, nós temos que olhar como o perdido, como as pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Então, não fale mal de Maria para o católico. Se você começar a falar mal, você já vai começar mal. Mal para o católico e mal para a Escritura, porque a Escritura não fala mal dela. Tá certo? Então, só apresente Maria, fale do amor de Jesus, e lembre-se, não é o pastor Paulo, não é nenhum de nós que estamos aqui nesse programa, não é nenhum ser humano na face da terra que convence ninguém, é o Espírito Santo. Exatamente. Tá? A gente tem só que deixar de lado essa tentativa humana de convencer à força e permitir ouvir a voz do Espírito, permitir que o Espírito nos conduza. Então, olhe para as pessoas com mais amor, não abra mão da sua fé, não é isso, não barganhe a sua fé bíblica, mas apresente essa fé bíblica respeitando o outro, olhando para ele como alguém que é sincero, mas que pode estar sinceramente errado. Sinceridade não põe ninguém no céu. Exatamente. Sinceridade não põe ninguém no céu. É apenas um sincero perdido. Existe sincero perdido e sincero salvo. Pastor Paulo, foi a sinceridade do coração de Uzar que fez Deus fulminar ele. Foi a sinceridade dos filhos de Arão, a Nadab e Abiú, que fez o Senhor Deus puni-lo. Me parece que para o Senhor Deus sinceridade não vale. O que vale é verdade. O Senhor Deus é o Deus da verdade. Então essas pessoas precisam mesmo da nossa misericórdia e da nossa verdade, de ensinar para eles que só existe uma verdade absoluta, que é o Senhor Jesus apresentado pelas Escrituras como Ele é. Exato. Muito bem. Essa sinceridade dele é uma sinceridade que está embasada numa verdade bíblica. Uhum. Ela não é simplesmente o fruto de uma sinceridade humana. Sim. Por uma religião ou por uma crença. Exatamente. Então isso é importante a gente entender. Okay. Então, caminhamos agora para o final do podcast e eu queria agradecer mais uma vez ao pastor Paulo pela humildade de participar conosco aqui no nosso podcast e passar para os irmãos aí o endereço da Igreja Batista Bíblica Betel em Guarulhos. Pastor Paulo, puder concluir, passar o endereço da sua igreja. Mais uma vez aqui a gente agradece do podcast. Na Rua Água Doce 67, Jardim São Domingos, em Guarulhos, e uma igreja aqui na periferia de Guarulhos. Trabalhamos nessa igreja já há alguns anos, já tenho quase, em maio vou fazer 15 anos pastoreando essa igreja. Uma igreja que eu tenho ensinado e tentado dar treinamentos nessa área para que as pessoas
passem a dialogar melhor, conversar melhor, tá? Tenho aí alguns trabalhos, deixe-me ver aqui o que está mais fácil. Talvez o que mais... deixe-me ver aqui. Um dos trabalhos, eu acho que vai ser interessante para muita gente. Esse é o meu livro, Os 7 Mitos do Adventismo, tá? Prefaciado pelo reverendo Augusto Nicodemos. Então é um livro onde eu trato sobre os problemas da igreja adventista e por que nesse programa que nós falamos tanto de catolicismo, eu falei desse outro grupo. Porque nós precisamos compreender, estudar mais esses movimentos, e esse é um movimento que tem ganhado muito a simpatia dos evangélicos, tá? E esse livro foi um livro lançado em 2011, exatamente com a intenção de fazer com que nós tenhamos uma visão mais ampla do conhecimento desse grupo. Onde as pessoas podem comprar esse livro, pastor? Podem entrar em contato comigo, eu vou deixar depois, vou deixar uma descrição aí, a gente deixa uma descrição, tá certo? Aí você põe, o pessoal entrar em contato. O canal é o canal Apologia com P, tá? Canal Apologia com P. Você pode também entrar lá no canal, fazer pedido de algum livro, alguma coisa. Canal Apologia com P, onde eu procuro ensinar e aí discutir alguns temas dos mais variados. O vídeo que foi lançado anteontem, é um vídeo interessante, convido todos vocês a assistirem, porque eu fiz um vídeo, os adventistas dizem assim, vocês protestantes ficam nos acusando de acreditar que Jesus é Miguel. Mas os protestantes admitiam isso. Felipe Melanchthon admitia isso e outros. Calvino admitiu que poderia chamar Jesus de Miguel. Ele ficou em cima do muro, é verdade. E aí os adventistas fazem isso um cavalo de batalha. Espera aí, se somos herege, Calvino, Melanchthon e vários outros também são. Então eu fiz um vídeo para resolver essa querela, no meio, apaziguar o negócio e trazer uma verdade, inclusive com muitas fontes adventistas. Está lá no canal Apologia com P, é o vídeo sobre Jesus, Miguel. Jesus é questão de Miguel. Tá certo? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe o ministério de vocês, o trabalho de vocês, e faça esse trabalho aí crescer a cada dia. Amém. Para a glória e honra do nosso Deus. Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado. Pastor Elton, pode passar o endereço da igreja e falar sobre Ok, a nossa igreja, querido pastor Paulo, fica aqui no estado de Minas Gerais. Quando o senhor estiver passeando pela região aí, o senhor tem o nosso contato, será uma alegria recebê-lo. Nossa igreja fica na rua, na cidade de Betim, estado de Minas Gerais, mas na cidade de Betim. É uma cidade metropolitana de Belo Horizonte. Rua Inconfidência 261, uma igreja de família, uma igreja também que se propõe em expor as escrituras como ela é. Eu sou um expoente das escrituras, não fico perdendo tempo no púlpito contando experiência, contando caso. Ali o que tem que ser pregado é a palavra de Deus, pura e simplesmente. Então fica aí o convite, quando o senhor estiver passeando por aqui, não só a igreja, mas a nossa casa também estará à disposição do querido pastor. Foi uma honra ter esse tempo com o senhor aqui. E eu gostaria só de deixar aqui a exemplo, o senhor citou aí alguns livros, eu achei muito interessante. Não sei se o senhor conhece este livro, Opressores e Santos, de John Dickson. Este livro é muito interessante, que fala de tudo que nós conversamos aqui sobre a questão da tradição católica. Ele vai tentar responder uma pergunta, na verdade ele responde: o mundo estaria melhor sem o cristianismo? Se não houvesse cristianismo, como é que seria o mundo? É interessante. Então, fica aí uma sugestão para poder, se quiser, adquirir um livro muito interessante desse assunto que nós tratamos aqui. Então, que Deus abençoe o senhor também, abençoe o ministério do senhor, toda a família, e que o senhor cada vez mais seja usado pelo Senhor Deus nesse mundo aí das mídias sociais, porque eu sei que o senhor está crescendo, está indo longe lá, que o Senhor Deus te honre. Amém. Ore por mim, ore por mim. Amém. Agradecemos a você que chegou aqui até o final desse podcast. Se puder clicar em gostei, comentar, compartilhar esse vídeo, agradecemos imensamente. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, pessoal.